Olá, eu sou o Pedro Renault, economista do Itaú BBA, e hoje nós começamos aqui no YouTube do Ion Itaú a série Rota 24. Como já aconteceu nos últimos anos, nós vamos relembrar os principais destaques e o que aconteceu na economia do Brasil e do mundo em 2023, além de traçar a rota do que vem por aí nos próximos 12 meses. Nesse primeiro vídeo, vamos falar sobre o comportamento da economia no ano que passou e analisar as principais expectativas e desafios para o ano que se inicia. Além desse vídeo, nós teremos mais dois conteúdos por aqui com os estrategistas do Itaú BBA, Lucas Queiroz, que vai falar sobre o cenário de renda fixa, e Rebeca Nossig, sobre o momento da Bolsa de Valores e o que esperar. Pronto para pegar a Rota 24? Então já curta o vídeo, inscreva-se no canal e vamos nessa! O ano foi, de uma maneira geral, marcado por volatilidade nos mercados globais, em função da percepção sobre os rumos da política monetária, principalmente nos Estados Unidos. A robustez da economia americana, a persistência da inflação e o discurso mais duro do Fed colocaram os investidores em dúvidas sobre a trajetória dos juros no país. Entre setembro e outubro, nós passamos por um estresse global causado pela escalada da taxa da Treasury de 10 anos. Ela foi a 5% pela primeira vez desde 2007, impulsionada pelo risco de o Fed ainda subir mais os juros, pela leitura de que mesmo se não subissem, não cortariam tão cedo, e pela possibilidade de que o nível de juros que equilibra a economia americana tenha ficado mais alto. Também houve pressão por causa da dinâmica das contas do governo, que tem tido déficits maiores e dívida crescente. Na China, 2023 consolidou a perspectiva de um crescimento estruturalmente mais fraco no pós-pandemia. Depois de um curto boom de reabertura, a atividade econômica patinou e deve registrar expansão pouco acima de 5% no ano fechado, um ritmo que é fraco para eles e sem muita cara de que vai melhorar. Infelizmente, a guerra entre Rússia e Ucrânia seguiu presente e surgiu no radar um novo conflito no Oriente Médio que precisa ser acompanhado por causa do risco de escalada, apesar de hoje esse não parecer ser o cenário mais provável. Por aqui, o PIB em 2023 foi significativamente melhor que o esperado no primeiro semestre, por conta do agronegócio e renda mais robusta. No segundo semestre, no entanto, a economia perdeu tração. O crescimento acumulado no ano deve ser próximo de 3%, mas quase todo concentrado na primeira metade. A inflação também melhorou durante o ano, com a ajuda do alívio global de alimentos industriais, que se espalhou em alguma medida para os preços de serviços. O IPCA acumulado em 12 meses fechou novembro em 4,7%, já dentro do intervalo de tolerância em torno da meta. O ano começou com bastante temor no mercado local sobre como ficaria a questão do gasto público na ausência do teto de gastos, mas a aprovação do arcabouço fiscal ajudou a conter os humores, mesmo que o desafio nesse campo ainda seja bem grande. Ainda sobre a agenda legislativa, o ano foi bem cheio, mas talvez o maior destaque tenha sido, finalmente, a aprovação de uma simplificação tributária. Com a inflação mais tranquila, abriu-se espaço para o início do ciclo de redução da Selic. A partir de agosto, o Copom fez 4 cortes seguidos de meio ponto percentual na taxa básica de juros, que encerrou o ano em 11,75% ao ano. O real também demonstrou resiliência ao longo de 2023, juros altos e a balança comercial robusta ajudaram muito, assim como uma certa falta de opção para o investidor que olha para mercados emergentes. Depois de colocar o cenário do que foi 2023, é hora de traçar a rota para o próximo ano. No Brasil, o PIB não deve ter crescimento tão expressivo quanto no ano passado, até porque, como eu mencionei, na segunda metade do ano a coisa já caminhou bem devagar. A nossa projeção é a expansão de 1,8% do Produto Interno Bruto em 2024. Como principal risco positivo, é importante destacar que as reformas dos últimos anos podem ter aumentado o potencial de crescimento da economia. Do lado negativo, um El Niño forte pode ter impacto no agronegócio e afetar os números da economia como um todo. Na política monetária, a expectativa é de que o Copom siga cortando juros. Depois de fechar 11,75% em 2023, a Selic deve cair até 9% no final do próximo ano. A inflação mais tranquila e o desaquecimento da economia permitem isso, mas vale destacar que daqui para frente o IPCA deve recuar de forma mais gradual para perto de 4% no fim de 2024. Como eu já mencionei, a questão das contas públicas ainda é um desafio relevante e vai ser importante acompanhar os resultados das medidas que governo e Congresso aprovaram nesse ano para aumentar a arrecadação, buscando equilibrar receitas e despesas. Esse é o ponto-chave do novo arcabouço, e eventuais sinais de desvio desse compromisso
podem causar bastante volatilidade nos ativos locais, principalmente curva de juros e câmbio. A propósito, sem maiores incidentes, a nossa moeda deve se manter próxima aos patamares atuais, com projeção de R$ 5,00 por dólar para o fim de 2024, com a robustez da balança comercial, ajudando a compensar a pressão de desvalorização que viria de uma taxa de juros mais baixa. Nós encerramos o ano de 2023 com alívio depois que nos Estados Unidos o Fed abriu a possibilidade de cortes de juros já no primeiro trimestre de 2024. Isso posto, ainda tem muita coisa para acontecer e muito dado para sair, e a economia precisa continuar desaquecendo de forma consistente, principalmente o mercado de trabalho, para que esses cortes realmente cheguem mais cedo. Além do trio atividade, inflação e juros, outros assuntos vão mover o mercado por lá, como as próximas eleições presidenciais, com uma possível nova disputa entre Joe Biden e Donald Trump. Na China, a vulnerabilidade do setor imobiliário é um dos principais vetores negativos que a gente enxerga para os próximos anos, onde o ritmo de crescimento deve ficar na casa dos 4%. No entanto, o governo começou a se mover de forma mais enfática recentemente, e estímulos adicionais podem ajudar a entregar a meta de 5% no ano que vem. Os juros na Europa devem começar a cair perto do meio do próximo ano. Por lá, os efeitos inflacionários do conflito entre Rússia e Ucrânia foram obviamente sentidos de forma mais intensa e duradoura, então, mesmo com a atividade econômica patinando, o Banco Central ainda tem que ser mais cauteloso. Com isso, nós chegamos ao fim do primeiro vídeo da Rota 24 aqui no YouTube do Ion. Se você gostou, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Um abraço e ótimo 2024!